primeiro passo para a gente chegar a algum lugar é decidir que não quer estar mais aonde nós estamos. E é engraçado porque quem está aqui nos Estados Unidos, ou você que está em algum lugar que você migrou, esse entendimento fica ainda mais fácil. Olha para mim, irmão. Então, o poder da decisão está ligado justamente em você decidir não estar mais onde você está. O problema é que muitas vezes a gente reclama do que está vivendo, mas não se move para viver algo novo. A gente reclama do que está acontecendo, mas não se move para que aconteça algo novo. Ei, irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que para você viver a vida que sonha, você precisa abrir mão da vida que leva. Isso tem a ver com posicionamentos, isso tem a ver com até com expectativas em relação a milagres. Isso tem a ver com a forma como você se move, como você pensa, a forma como você busca, como você mergulha, a forma como você confia em Deus. Ei, decisões estão ligadas diretamente a todas as áreas da nossa vida. Se você está ouvindo esse culto agora é porque você decidiu não fazer qualquer outra coisa senão parar para escutar Deus. Esse é um primeiro passo. É excelente, mas eu quero te lembrar, é só um primeiro passo. Porque a gente precisa ouvir o que Deus está falando, mas a gente precisa se mover a partir do que Deus falou. A gente precisa entender os caminhos que Deus está mostrando, mas a gente precisa se mover para caminhar nesses caminhos, irmão. A grande verdade é que ouvir o que Deus está falando é uma primeira parte do processo, mas caminhar debaixo dessa palavra é o que vai definir até onde a gente vai. É por isso que é importante termos revelação e obediência para caminhar. Porque sem revelação, a gente pode estar correndo atrás de algo e até acreditando que está fazendo o que Deus nos chamou, para lá no final a gente perceber que correu em círculos. O povo no deserto, caminhando por anos e anos e anos, certamente estavam em busca de um destino final. Grande verdade é que nem todo mundo que está caminhando em círculos percebe que está caminhando assim. Então o que eu quero compartilhar com você é que as decisões que a gente precisa tomar precisam partir de um pressuposto. Deus me deu uma direção e logo em seguida eu preciso me mover a partir do que Deus falou. Tem gente cansada porque se move sem ouvir o que Deus falou. Tem gente frustrada porque ouve o que Deus falou, mas não tem ousadia para se mover. Agora é impossível alguém que ouviu o que Deus falou e se moveu a partir disso não viver as promessas que Deus fez. Não faz sentido Deus te dar uma direção, você seguir essa direção e Ele não cumprir o que Ele prometeu. É quase como se fosse: ei, faz a sua parte, porque a minha eu já fiz. A Bíblia diz que para toda palavra que recebemos de Deus, para toda promessa que Deus nos fez, nós já temos em Cristo o sim. Ou seja, Deus está dizendo: olha, o que eu te prometi não é algo que vai depender da próxima estação, que vai depender de como tá as circunstâncias lá nos céus. Olha, eu te prometi, mas é porque, sabe, André, esse ano algumas coisas mudaram aqui nos céus e a gente precisa adiar um pouco. Não, irmão. As promessas que Deus nos faz, elas não dependem de tempo para acontecer. Isso que eu acho a maior loucura da fé. As promessas que Deus nos faz, a partir do momento que saíram da boca de Deus, elas já aconteceram. A questão é se a gente vai acessá-las ou não. Mas elas já estão lá. Entende isso, irmão? Deus não é um comunicador de ideias. Deus ele não fala a respeito de coisas que Ele está pensando em fazer. Deus não compartilha promessas que Ele está pensando em cumprir. Deus não compartilha ideias que Ele está pensando em estabelecer. Não. Existe um poder criativo na palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso, irmão. Lá no início a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas. Só que quando Deus disse: haja luz, houve luz. E Ele viu que era bom. Quando Deus diz: haja separação. Quando Deus diz: olha, que cada espécie se multiplique segundo agora a sua espécie. Todas as vezes que Deus abre a boca para falar algo, uma nova realidade é criada. E é por isso que Ele tem muito zelo com o que fala. Deus não joga palavras ao vento. Deus não compartilha ideias ou suposições. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra diz lá em Números: olha, caso ele fala e deixa de cumprir, irmão, olha para mim. O que Deus está falando para você certamente é uma realidade que Deus já estabeleceu para você. Agora são as suas decisões que te fazem chegar até lá ou não. Sabe, decisões fala a respeito de posicionamento. Eu conheço pessoas que têm um potencial absurdo, carregam promessas absurdas, têm um chamado absurdo, receberam de Deus uma porção de unção absurda, mas ainda assim não estão vivendo o romper. Por quê? Porque não tem a ver só com o que Deus depositou, mas como você se posiciona a partir do que recebeu. Você está comigo? Diga amém. E eu quero falar sobre isso hoje, sobre decisões que mudam histórias.
Entenda isso, irmão. Deus aponta caminhos, Deus abre portas, Deus te dá visões de futuro, mas é você que decide seguir ou não, entrar ou não, confiar ou não. E é por isso que as decisões são tão importantes na construção da nossa história. Você quer um exemplo claro, que eu acho que tem tudo a ver com cada um de nós, é quando Jesus chama os discípulos. Jesus ele vai em busca de homens simples. Jesus chama um cobrador de impostos, Jesus chama um pescador, Jesus chama homens rudes. E sabe o que é interessante? O chamado de Jesus para aqueles homens não tem nada a ver com o mérito deles, eles não mereciam ser chamados. Mas sabe o que mudou a história? É que eles decidiram responder ao chamado. Tem muita gente que Deus já chamou para viver milagres, viver promessas, andar sobre as águas, derrubar gigantes, mas porque decidiu permanecer onde está, continua sem viver aquilo que Deus prometeu que faria. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Se Deus te deu uma promessa e alguma coisa ainda não aconteceu, a gente precisa entender que com certeza o que está faltando nessa equação é culpa nossa. Às vezes pessoas questionam Deus. Tem gente que vem falar para mim: eu tô chateado com Deus, eu tô revoltado com Deus, porque Ele prometeu isso e ainda não se cumpriu. Porque, irmão, deixa eu te falar, se Deus fez uma promessa e ainda não aconteceu, pode ter certeza, a parte que está faltando nessa história é a sua. E é por isso que é importante a gente ter, além de obediência, revelação. Por quê? Porque tem muita gente frustrada esperando de Deus promessas que também Deus nunca fez. Talvez você recebeu uma palavra de alguém e você acha que foi Deus que te prometeu. Não, Deus está falando, eu nunca te disse isso. Irmão, decisões são importantes, mas eu quero em todo o tempo dessa mensagem trazer esse contraponto. Mas tão importante quanto as decisões que a gente tem é aquilo que Deus falou antes da gente decidir se mover. Eu não sei se faz sentido para você, mas romper é uma decisão, sabe? Confiar é uma decisão, crer é uma decisão. Tem muita gente que tem ousadia para se lançar em abismos, mas não consegue ter ousadia para se lançar em Deus. Eu lembro que uma vez eu ouvi algo de um pastor, ele falou: sabe, André, existe um espírito, eu gosto de chamar do espírito do homem forte. E você percebe isso normalmente em pessoas que são improváveis e de alguma forma deram certo. Para esses homens é difícil a ideia de confiar em Deus a ponto de descansar nele, porque ele se acostumou a fazer com as próprias mãos, ele se acostumou a construir a própria história. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei: uau, até para a gente descansar em Deus, a gente precisa decidir. Eu tirei 5 dias off agora, depois de 7 meses ininterruptos. Irmão, foi uma decisão, eu decidi parar. E no segundo dia eu estava olhando para a Kezinha e me perguntando por que eu não fiz isso antes. A gente decide, a grande verdade é que a gente decide, e a gente, através das decisões que faz, constrói o tipo de vida que a gente leva. Então, se você ainda não está vivendo milagres, talvez você decidiu se encher de qualquer outra coisa, senão da palavra que gera milagres. Talvez você está se sentindo cansado, quem sabe em algum momento você decidiu sentar em rodas de escarnecedores, pessoas que falam mal de igreja, falam mal de liderança, questionam em relação a uma série de coisas, e a tua fé foi se esvaindo, a tua expectativa em relação ao sobrenatural foi diminuindo, e hoje você está se sentindo desanimado, mas com certeza em algum momento você decidiu estar naqueles lugares, ouvir aquelas pessoas, entrar naquelas portas, estabelecer aquelas alianças. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. A gente precisa entender e reconhecer que tudo aquilo que a gente tem feito, que tem trazido frustração, certamente começou por uma decisão que nós tivemos, muitas vezes sem perguntar para Deus o que Ele achava. Tem gente que fala: pastor, eu preciso que Deus abençoe a minha empresa. Irmão, será que Deus se alegra com esse projeto, ou Deus tem algo melhor preparado para você? Às vezes a gente está se agarrando a algo que Deus não se agarra. Às vezes a gente está se cansando, tentando construir algo que Deus não se alegra. E Deus está falando: ei, você precisa decidir quem é por você. Você precisa decidir quem é que estabelece sonhos para você, quem é que guarda você no meio do caminho e quem é que abre portas para você. Você precisa decidir quem é o teu provedor, quem é a tua esperança, onde está a tua confiança. Sabe, uma das chaves que eu queria compartilhar é que a gente precisa entender que as nossas decisões nada mais são do que a expressão do estado que está o nosso coração. Guarda isso, irmão. As nossas decisões são uma expressão do estado em que o nosso coração está.
Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe, Deus está falando, guarda o teu coração, filho, porque emoções doentes geram decisões doentes. Emoções em desordem, meu despertador, emoções em desordem fazem com que a tua história entre em desordem. Então Deus está falando, olha, sobre todas as coisas que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes de vida. Sobre tudo que você deve proteger, protege o teu coração, porque é ele que vai definir muito da tua história. Sabe, eu lembro de uma história que eu li sobre Nelson Mandela, eu compartilhei alguns meses atrás, eu acho incrível. Nelson Mandela, ele foi liberto depois de 27 anos preso. Você consegue imaginar 27 anos preso? É a minha idade praticamente dentro de um cárcere, mano. Pensa, quase isso, né? 27 anos, irmão. E aí quando ele sai, quando ele é liberto, alguns repórteres vão até ele e perguntam: e aí, Mandela, você vai se vingar dos seus opositores? Você vai se vingar das pessoas que colocaram você aqui? Você quer vingança? Você quer fazer uma revolução para poder fazer justiça? Olha o que a resposta que ele deu. Ele disse: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha armadura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria na prisão. Ele está dizendo, sabe, 27 anos deu para eu entender uma coisa: se quando eu saio de uma prisão física, eu não consigo liberar perdão para quem me colocou lá, eu continuo aprisionado, mesmo que o meu exterior esteja livre. A gente vê um contraponto com a história de Paulo e Silas, o exterior deles cativo, mas o interior deles completamente liberto. Então entenda isso, irmão, a gente precisa entender que as nossas decisões, elas são uma expressão direta de como está o nosso coração. Um homem que está em paz, já dizia o poeta, não quer guerra com ninguém. Você já viu pessoas que estão sempre reclamando, sempre em crise, sempre afrontando? Irmão, pode ter certeza, o coração dessa pessoa não está em paz. Uma das coisas que eu mais ouvia quando estava no início da minha caminhada eram pessoas me questionando porque eu tinha me tornado evangélico e não fazia sentido para eles, porque eles viam alguns homens, alguns pastores evangélicos na televisão ou na mídia, e toda vez que aquela pessoa se levanta para falar, ela fala para reclamar de alguém, ela fala para agredir alguém, ela fala para confrontar alguém. Você deve ter lembrado de alguns nomes. Sabe qual é o grande problema? O problema é que o evangelho tem um propósito de trazer paz. Um homem que vive em guerra certamente é um homem que não encontrou os propósitos que Deus tem para si, porque quando a gente se conecta com o nosso propósito, irmão, não nos importa mais o que dizem, não nos importa mais o que está acontecendo lá fora, não nos importa mais o tamanho dos gigantes que estão vindo contra nós. Eu tenho uma palavra de Deus e isso me mantém de pé. Eu tenho uma direção clara de Deus e é isso que me mantém firme. Circunstâncias temporárias não vão tirar de mim a confiança numa palavra de vida eterna que Deus liberou. A gente precisa ter esse entendimento. Então, talvez o que você está preocupado, você está decidindo errado o tempo inteiro, você se frustra com relacionamentos, você se frustra porque você dá acesso a pessoas que não deveria dar, você faz alianças com pessoas que não deveria fazer. Talvez você está há anos batendo cabeça, se frustrando e recomeçando, e aí você quer mudar suas decisões. Ei, olha para mim, cara, as decisões são uma expressão de como está o teu interior. Quando a palavra diz que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, basicamente a palavra está dizendo, olha, antes de você tentar mudar o mundo, deixa eu mudar o teu interior primeiro. Antes de você tentar falar para todo mundo como devem fazer, deixa eu ensinar você como eu quero que você faça. Sabe, a gente precisa aprender a lidar com emoções, a gente precisa aprender a lidar com o passado. Tem pessoas que não conseguem fluir, não conseguem enxergar o futuro que Deus preparou porque ainda estão acorrentados no passado. Filipenses 3:13 diz, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Olha que interessante o contraponto que Filipenses faz. Ele diz, olha, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço. Ei, olha para mim, irmão, não tem a ver só com esquecer, mas você também precisa avançar. Tem gente que fala, não, eu já esqueci do que fizeram. Ok, mas você começou a avançar?
Porque não tem a ver só com deixar o passado para trás, tem a ver com você começar a caminhar em direção ao futuro. Não tem a ver com não se preocupar mais com o que dizem, mas tem a ver com começar a se mover a partir daquilo que Deus diz. Irmão, o evangelho não fala a respeito de uma neutralidade, não é um ponto morto. Você sabe, no carro, a gente no Brasil chama de ponto morto, é quando você bota no neutro. Tem gente que fala, eu parei de andar de ré. Ok, irmão, mas você precisa começar a avançar em direção ao que Deus prometeu. O evangelho não fala só a respeito daquilo que a gente fazia e não faz mais. Olha, eu bebi e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, eu xingava e não xingo mais. Ok, você chegou num ponto neutro. Às vezes a gente quer olhar para esse testemunho como se isso fosse algo demais. Irmão, eu creio que para aquilo que Deus tem para você, é como se Ele falasse, bom, você chegou na escala 0, vamos começar a partir daqui? O problema é que às vezes a gente se contenta com milagres que viveu há 10 anos, milagres que viveu há 5 anos. E Deus está falando, ei filho, você não entendeu? Eu tenho coisas novas para você todos os dias. Eu tenho novidade de vida para você todos os dias. André, eu era apaixonado na época que eu estava no meu primeiro amor. Deixa eu te falar, irmão, o primeiro amor não fala a respeito de um único amor, fala a respeito de um primeiro contato, mas o amor, ele vai aumentando a intensidade à medida em que a gente vai caminhando com Deus. Não tem sentido alguém que amava a Deus no início amar menos depois de algum tempo caminhando com Ele. Então a gente precisa aprender a lidar com o passado e se mover em direção ao futuro. Sabe, esquecer é uma decisão, mas avançar também. Você não precisa carregar tanto peso, irmão. Pode ser leve. Olha o que Hebreus 12 diz: livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você quer uma chave para não se cansar nem desanimar? Livra de tudo aquilo que te atrapalha. A palavra está dizendo, olha, livrem-se de tudo que te atrapalha, livrem-se do pecado que tenta parar você. O que me atrapalha, André? Sabe o que te atrapalha? Comparação. Talvez você é extremamente feliz, mas a tua escala de felicidade está ligada à comparação com a escala de felicidade do outro. Então você é feliz, mas não consegue usufruir da plenitude que Deus te deu, porque está sempre comparando com aquilo que Deus deu para o outro. Ei, irmão, sabe o que nos atrapalha muitas vezes? É a nossa omissão. A gente sabe que precisa mergulhar mais, a gente sabe que precisa confiar mais, a gente sabe que precisa descansar mais, mas não é o que a gente sabe que muda a nossa história, é o que a gente faz com aquilo que a gente sabe. André, eu li toda a Bíblia, eu conheço todos os versículos de cor, eu sei todas as chaves de provérbios, eu sei tudo aquilo que Deus fala, os princípios. Irmão, deixa eu te falar, o que vai mudar a tua história não é o quanto você sabe, mas é o quanto você vive aquilo que você sabe.